Meus queridos amigos, da nossa querida Casa Espírita, Associação Espírita, Leopoldo Machado, uma alegria muito grande nessa tarde, mais uma vez, agradecer a Deus antes de tudo esse convite, de partilhar com vocês, de fazer uma simples reflexão do Evangelho do nosso Mestre Jesus, à luz da nossa queridíssima doutrina espírita. Com muita alegria eu volto a essa casa, ainda não estamos nos encontrando por aqui, mas creio firmemente que em breve estaremos todos juntos, revivendo aqueles momentos presenciais de alegria, aqueles momentos que todos tivemos muitos de aprendizado, principalmente nessa casa. Então, para essa tarde, a reflexão que eu trago para essa tarde, ela está muito bem esmiuçada lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, e mais precisamente nos itens de 11 a 13, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, esse trecho belíssimo do Evangelho, que está lá no livro de João, no capítulo 8, traz inúmeros ensinamentos para nós. Então nós vamos fazer uma leitura, vamos também ao mesmo tempo comentando, e desde já eu peço ao nosso Mestre Jesus que nos dê muitos frutos desse momento aqui, que vamos estar juntos. Então esse trecho, ele é aquele famosíssimo trecho da mulher adúltera, que a mulher pega em adultério e levada ao templo e o Mestre, entre aspas, eles tentam que Jesus exerça um julgamento sobre aquela mulher, e aí Jesus diz a famosíssima frase: quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas tem uns detalhes antes, que a gente tem que frisar bem, que é bom a gente conhecer antes de ler esse texto. Se a gente pegar o Evangelho de João, no capítulo 7, que ali no capítulo 7 trata exatamente da festa dos tabernáculos, uma das grandes festas do povo hebreu, um pouco antes já se tramava entre os sumos sacerdotes, entre os fariseus, traçar uma armadilha para pegar o mestre. Eles desejavam prender o mestre, desejavam colocar o mestre numa situação complicada. Então, já antes da festa dos tabernáculos, essa festa que acontece mais ou menos no final de setembro, então, já antes dessa festa, os sacerdotes tramavam. Tanto que, se a gente for lá no comecinho de João 7, Jesus, de início, ele vai anônimo à festa dos tabernáculos. Depois, ele se revela. Então, quando a gente vê o capítulo 7, a gente vê o show que o Mestre Jesus dá, de ensinamentos, de dons maravilhosos através da sua pregação, que ele traz para cada um de nós. E ele consegue, os sacerdotes tentam de toda forma derrubá-lo, dar uma rasteira no Mestre, mas não consegue. E esse trecho da mulher adúltera é exatamente no dia posterior ao último dia da festa dos tabernáculos, que essa festa dura uma semana. No último dia, a gente vai ver lá no finalzinho do capítulo 7, no último dia Jesus vai descansar, sobe ao Monte das Oliveiras para descansar, e no outro dia, imediatamente posterior à festa, acontece esse fato. Então já era do desejo dos sumos sacerdotes, enfim, de todo o alto clero do judaísmo, pegar Jesus, armar uma armadilha para ele. Então eles veem essa oportunidade como uma oportunidade de ouro. E é essa oportunidade de ouro que está narrado lá para os fariseus, também para Jesus é uma oportunidade de ouro que está narrada lá no capítulo 8 de João, no versículo de 1 a 11. Então eu vou lendo aqui e a gente vai comentando, tá? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo, interessante isso aqui, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, como eu falei, no último dia da festa dos tabernáculos, as pessoas voltaram para casa, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, e realmente muito cedo, porque a gente sabe que o dia para os judeus ele é dividido em a parte escura e a parte clara. A parte escura de 18 da manhã, 18 da tarde, de 18 horas, onde começa o dia, até às 6 da manhã. E a parte clara, às 6 da manhã, às 6 da noite. Então, quando diz pela manhã cedo, é pela manhã bem cedo mesmo. Provavelmente ainda um pouco antes das 6, que provavelmente o dia viria a clarear um pouco antes das 6. Então, Jesus logo cedo já está
Tanto que tem também, se a gente lembrar, lá no Salmo 112, desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Então, o dia, desde o nascer, o judeu estava já indo ao templo fazer suas preces, né? Então, e pela manhã cedo tornou Jesus para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Cenário perfeito para provocar a ira, mais uma vez, né? E a irritação dos sacerdotes. Jesus, como sempre, atraindo para si o povo, atraindo para si as almas, sua luz, seu magnetismo. Jesus traz para junto dele essas pessoas, e isso irrita e enche de inveja, né? E enche de ódio o alto clero do judaísmo. E os escribas dos fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Então, logo cedo chegam com essa para o mestre, né? Uma mulher pega em adultério. A gente não sabe se a mulher era casada, se ela era uma prostituta. A gente não, provavelmente ela não era casada, porque se ela fosse casada, talvez ela tivesse outro tratamento devido à exposição do seu marido. Mas com certeza o adúltero era casado. Então essa mulher foi apanhada no próprio ato. Então no flagra, né? Não se sabe como conseguiram pegar essa mulher no flagra, no próprio ato do adultério, e trouxeram essa mulher para ser julgada no templo. E a leitura prossegue: na lei de Moisés mandam que tais mulheres sejam apedrejadas. Então olha só a situação. Jesus está ali ensinando, aquela mulher pega em adultério, não é? A lei judaica muito forte, aquela questão da lei da religião já aliada ao Estado, que a religião poder condenar à morte com o aval do Estado, né? Isso é uma coisa que particularmente assim, eu me dá arrepios quando a gente vê mistura, né? Religião, política. Quando começa a misturar esses caminhos, começa a haver distorções, né? E aí já vem os assassinatos e as mais diversas atrocidades em nome de Deus. Então vamos lá. E na lei de Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Ora, Jesus, todo o evangelho de Jesus, toda a mensagem do Cristo que chega a nós, era uma mensagem baseada no amor, no perdão, né? na indulgência, na generosidade, na caridade, na fraternidade. Mas também a gente tem de entender a esperteza, né, limitada perante a sabedoria do mestre, do judaísmo, porque dos fariseus, porque a gente tem que lembrar que o cristianismo surgiu dentro do judaísmo. Foi plano de Deus que esse cristianismo, que nós seguimos até hoje, tivesse origem lá em Moisés. Então, a gente não pode negar essa origem histórica, da nossa história como cristão, que o judaísmo surgiu dentro do cristianismo. O contrário, o cristianismo surgiu a partir do judaísmo, tanto que os apóstolos tiveram muitas dificuldades para compreender isso. Isso só foi ser compreendido mais à frente, principalmente a partir da pessoa de Paulo, do apóstolo Paulo, né? Então, baseado nisso, eles chegam para Jesus e dizem: você prega o amor e a caridade. Essa mulher aqui foi pega em adultério, mas a lei de Moisés, que você é judeu, diz que deve ser apedrejada. Eles dão a Jesus uma propriedade, uma capacidade, um direito que Jesus jamais queria, óbvio que para pô-lo à prova, que era julgar aquela mulher. Mas eles não, apesar do cristianismo ter surgido dentro do judaísmo, a mensagem de Cristo é muito incompreensível para os fariseus, porque eles viviam aquela religião, né? Aquela religião de receita de bolo, aquela religião baseada na prática, aquela religião baseada no seguimento extremo de uma doutrina, acima dos bens espirituais, inclusive muitas vezes mostrado no Evangelho e em toda a história do povo hebreu. Então, eles estavam embriagados pelos seus cargos também, altos cargos que lhes traziam muitas benesses. Então, e também a evolução da humanidade daquela época, a vida humana não tinha o valor, né? Não tinha os direitos, os direitos mesmo que possui hoje de preservação. Então, pela lei e pelas instituições. Então, eles perguntam ao mestre, colocam o mestre nessa sinuca de bico. Só que Jesus não sinuca de bico.
me perdoem a expressão. Coloca o mestre nessa situação de, aparentemente para nós difícil, mas Jesus Cristo, né, o governador espiritual do orbe, ele já sabia que iria passar por muitas provações, ele sabia como cuidar daquelas almas e o que ensinar e como ensinar. Então Jesus não julga, mas Jesus faculta o direito novamente, Jesus devolve esse direito e diz que pode jogar a primeira pedra aquele que não tiver pecado. A partir disso, né, interessante como essa frase do mestre, ele coloca toda a humanidade no mesmo nível, né? Essa semana, esses dias eu estava lendo sobre as leis morais, a lei da destruição, né? Os flagelos destruidores, e como esses flagelos destruidores colocam a humanidade no mesmo nível. Ela atinge a todos, independente das facetas humanas, dos papéis que exercemos nessa vida. Da mesma forma, Jesus Cristo com essa frase. Primeiro, essa frase reafirma a grande força do cristianismo, a grande força da mensagem do mestre que a gente segue. O cristianismo, o espiritismo, é uma doutrina de inclusão. Jesus nunca excluiu ninguém, nem Jesus nunca julgou. Jesus não julga, Jesus não exclui, Jesus não condena, Jesus não segrega. O cristianismo não pode fazer isso. Não nos cabe, nós não temos o direito de nos julgarmos melhor que ninguém. E principalmente perante muitas minorias que, se a gente olhar na nossa sociedade, muitas minorias que são subjugadas, que são excluídas, que são julgadas por atitudes que nós, muitas vezes usando rótulos de cristão, né, de maneira voluntária, vamos dizer assim, de maneira até compulsiva, né, julgamos. Mas nós não podemos, nós como cristãos, nós não podemos nos deixar cair nessa armadilha. O Evangelho de Jesus Cristo, ele abraçou a todos. Em nenhum momento a pauta de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus, ela segrega, ela separa, ela julga, né? Ela tem preconceito. Não, a pauta de Jesus, ela é inclusiva, ela é para todos, ela é da fraternidade universal. Então, que momento tosco, né? Que momento lamentável, né? Para a história do povo hebreu, isso acontecia seguidamente, porque isso era uma prática deles, se reuniu um monte de marmanjos, um monte de homens, se julgando melhor de que outro ser humano, de que outra alma, de que outro espírito, abraçando o direito de apedrejar aquela mulher e via rotulada de pecadora. Então aquela cena lamentável, aquela cena lastimável, que mostra como o ser humano, através inclusive do uso da religião, pode fazer coisas atrozes, covardes, né? Mas o Mestre Jesus simplesmente diz que quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quando a gente olha para nós sim que conhecemos as nossas sombras, nós sim que nos conhecemos sem as máscaras que nós usamos para conviver socialmente. Nós sim que conhecemos os nossos recantos mais secretos que não temos coragem de revelar. E Jesus diz, de certa forma, a essas pessoas que estavam aí, não é? Lembra daquilo, sabe esse que você tem aí, não lhe dá o direito de julgar, porque essa pessoa passa pela mesma dificuldade que você. Você tem a mesma dificuldade em vencer essa sua limitação, essa sua fraqueza que essa pessoa tem. Vocês não podem se julgar melhor do que ela, só porque estão na religião, só porque estão numa prática. E mesmo se estivesse num estado avançado de avanço espiritual, de reforma íntima, não nos daria o direito, e menos ainda nós iríamos querer abraçar isso se fôssemos mais puros, né? Mais a imagem do Cristo. Então, quando Cristo diz essa frase, ele passa uma régua, ele nivela a humanidade. Em uma de suas oportunidades, ele nivela a humanidade. Ele diz que todos somos iguais, que todos temos que exercer a compaixão, a indulgência. Nós não podemos julgar mais do que ninguém, nós não podemos nos sentir em nenhum momento melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, nós temos que ser ressonantes com a dor do próximo, com a dificuldade do próximo, não é? Então o texto continua, como eu estava dizendo, aquele que não tiver entre vós pecado, que atire a primeira pedra.
e tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Essa é uma grande curiosidade, né, dos maiores, dos estudiosos, o que é que Jesus escreveu na terra, né? Até porque ele estava dentro do templo, né? Então o templo ali era de pedra, né? Porque o templo de Jerusalém, ele tinha aquela primeira parte, que era aquela primeira parte onde Jesus, que ficavam todos, que ficava o povão, né? Que ali ficavam os estrangeiros, os judeus vindos de outras partes, os seguidores do judaísmo vindo de outras áreas, de outras nacionalidades. Tinha a segunda parte, que era, estou falando de forma grosseira, a segunda parte que apenas os judeus tinham acesso, e tinha uma terceira parte, que era a parte onde os sacerdotes e aí os sumos sacerdotes tinham acesso. Então, nessa parte primeira, né, então ali uma poeirinha, Jesus ali no chão, né, e esperando, que Jesus sabia que todos iam um por um, né, todos iam embora, nenhum ia ter coragem de atirar nada, porque Jesus sabia que quando, a partir do momento que todos olhassem para si, percebessem suas limitações, não é? Seria impossível julgar uma pessoa ao nível de santidade de você matar uma pessoa. Aí hoje a gente, às vezes, no momento de julgamento, a gente usa palavras que são danosas à alma das pessoas, né? Quando a gente, por discriminação, né? Por se julgar melhor do que a pessoa, a gente usa uma palavra. Imagina uma pedra, né? Às vezes a palavra é até mais forte que a pedra, né? Saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Isso é interessante. Nesse momento, nessa passagem, eu não entendi que os apóstolos estavam ali com Jesus. Eu não percebi. Talvez os apóstolos não tivessem chegado naquele momento, ou em algum momento ali dentro daquela muvuca ali do templo, de muita gente no templo ali, que era barulhento, porque tinha a venda daqueles animais para sacrifício, né? Tinha aquele diálogo, aquele debate. Então talvez em algum momento ali Jesus estava apartado dos apóstolos, mas o estranho desse momento, não pelos outros, não pelos que tentavam apedrejar a mulher, mas pelos apóstolos, né? Jesus ficou só com a mulher. Então realmente eu creio que os apóstolos não estavam ali. Mas tem um fato interessante, antes até de continuar aqui, porque se a gente voltar lá no capítulo 7, a gente vai ver um pouquinho antes que muitos dos seguidores de Jesus, não os 12 apóstolos, mas muitos dos seguidores de Jesus, nesse momento já aqui, já estavam se apartando dele, porque eles já estavam percebendo o risco que estava sendo seguir Jesus Cristo. O próprio Cristo já sabia que ele iria ser condenado à morte, e ele já sabia nesse momento, né, obviamente, mas alguns daqueles discípulos, não os apóstolos, não os 12, mas os discípulos, muitos já se apartavam do Cristo porque o negócio estava esquentando, porque estava ficando complicado seguir Jesus. Então, nesse momento aqui, Jesus fica só com a mulher, e a gente vê, meu irmão, a dureza ainda daquelas criaturas, né, daquelas almas que tentavam apedrejar aquela mulher, porque nenhum ficou para tentar ajudar a mulher, nenhum ficou para ajudar a mulher a levantar-se, e seguramente ela estava jogada ao chão. Nenhum dos discípulos, talvez não tivesse nenhum discípulo de Cristo naquele momento, ou nenhum dos apóstolos ali, mas apenas Jesus se baixou àquela mulher, né? E disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Então só ficou Jesus com a pecadora, né? Com a pecadora. Então isso é muito forte para nós, porque a gente às vezes se aparta de pessoas que precisam da nossa ajuda. A gente se aparta de pessoas por situações de vida que determinadas pessoas passam. A gente se aparta delas em algum momento, é até necessário, vamos dizer, mas a gente tem de ter em mente que as pessoas que nos parecem mais revoltas, as pessoas que nos parecem mais agressivas, as pessoas que nos parecem mais violentas, mais corruptas, desonestas, essas almas precisam do nosso exemplo, precisam do nosso convívio. Jesus, ao estender a mão para essa mulher, não é? E dizer que não condenava ela, ele deu esse exemplo. A gente não precisa se apartar, a gente precisa estar
em lugares onde o nosso exemplo seja fundamental, onde as pessoas possam ver em nós a luz do Cristo. Então, Jesus, e o interessante, onde estão teus olhos, Jesus disse: ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Um convite de Jesus, um convite que o Mestre faz a cada um de nós, que a partir desse encontro com Ele, a gente busque, sim, não cometer os mesmos erros, né? não estar desperdiçando esse dom maravilhoso dessa encarnação que Deus nos dá. Esse encontro com Jesus que a gente tem nos mais diversos momentos da nossa casa espírita, né? Nas reuniões mediúnicas, no atendimento fraterno, na distribuição de feiras, nas palestras, né? Nos passes, em vários momentos. Temos de ter em mente que esse encontro com Jesus tem que nos levar a busca, né, a questão do homem de bem, a não estar cometendo os mesmos erros. Para que a gente não cometa, lógico, de uma forma diferente, o cenário é diferente, mas erros tão grotescos como esses cometidos pelos sumos sacerdotes. Essa mensagem de Cristo tem que estar latente nesse aspecto em nós. A gente também não pode condenar, mas a gente também não pode, para nós hoje não basta só não condenar. A gente não pode ser omisso, porque ser omisso também é condenar. Se a gente está vendo uma situação em que a pessoa está sendo discriminada, em que a pessoa está sendo julgada, em que a pessoa está sendo subjugada pela religião, pela raça, pelo sexo, pela opção sexual, pelos mais diversos motivos, e a gente silencia, nós estamos sendo coniventes. Não basta 2000 anos após o Cristo ter vindo aqui, encarnado, para nós hoje, essa geração de cristãos espíritas que somos, não basta para nós apenas não condenar. Nós precisamos, né, por imitadores do Cristo que somos, fazer como ele fez com essa mulher, estender a mão, levantar a mensagem do Evangelho, levantar a mensagem da doutrina espírita, óbvio, de forma caridosa, não de forma impositiva, mas não perder a oportunidade de ser luz. É isso que o Evangelho pede de nós nessa lindíssima passagem. E para concluir, eu vou ler um pedacinho do item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec colocou lá para nós, né, para que feche essa reflexão. Esse texto é belíssimo, esse texto é riquíssimo. Se a gente mergulhar nele, tem muitos outros detalhes que o Mestre deixou para a gente, né, e a gente não pode perder. Lá no item 13 diz assim: atire-lhe a primeira pedra, no capítulo 10, no item 13. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Disse Jesus: essa sentença faz da indulgência um dever para todos nós, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, nem condenar em outro aquilo de que nos absolvemos. Antes de gritarmos alguma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Então, meus irmãos, atentar. Nós não podemos julgar, mas para nós já não é mais suficiente apenas, né, não condenar, mas sim fazer igual o Mestre fez, porque o Mestre ficou sozinho. Muitas pessoas, talvez até naquele momento, pode ser que alguma delas não tenha julgado aquela mulher, mas só o Mestre ficou ali. Pode ser que alguma pessoa daquela tenha entendido realmente que não deve julgar, mas nenhuma teve solidariedade com aquela mulher, nenhuma ficou para estender a mão. Nós não podemos julgar, nós não podemos discriminar, e nós temos que estar atentos às oportunidades que temos, se a gente prestar atenção um pouquinho, de estender a mão ao próximo. Isso sim vai fazer a diferença. Assim seremos, como Jesus, nosso Mestre próprio falou, assim seremos a luz do mundo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua paz, assim seja.
Divino e amado Mestre Jesus, só temos a agradecer, Senhor, por tudo o que Tu nos tem dado até esse momento. Ajuda-nos, Senhor, a entender mais e melhor todas as adversidades que nos chegam, a fim de que possamos estar ao Teu lado para superá-las. Sabemos, Senhor, que Deus quer sempre o melhor para todos nós. Precisamos aprender de formas mais difíceis, mas, mesmo assim, Senhor, temos a certeza de que Tu estás conosco. Abre nossas mentes, nossos entendimentos para o Teu Evangelho, para as Tuas orientações. Dai-nos a tranquilidade, a segurança e a fé de que estás sempre ao nosso lado, a nos ajudar, nos amparar em todos os momentos. Ajuda, Senhor, cada vez mais com as famílias que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Orienta-os em Teu nome, dando-lhe coragem, fé e a certeza no futuro que Tu estás em cada casa com cada um e não estás abandonando ninguém. Fortalece-nos, Senhor, em nossa fé. Fortalece-nos, Senhor, em nosso amor. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos cada vez mais entendermos que somos irmãos, Teus irmãos, filhos de Deus. Ampara-nos, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja.